Convidamos a todos a abrirem as suas Bíblias para o livro de Hebreus, um livro do Novo Testamento, capítulo 4, verso de número 12. É o texto que estaremos meditando nesta noite. Um livro que, para alguns autores, alguns escritores, não sabemos direito quem escreveu. O importante é a palavra que esse livro ele traz, que é bíblica, que é espiritual, que é inspirada por Deus. Então, Hebreus, capítulo 4 e verso de número 12. O texto diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Meus irmãos, motivado, pela semana que começa hoje, que no dia 31 agora de outubro, completaremos 508 anos da Reforma Protestante, reforma essa encabeçada pelo monge agustiniano Martinho Lutero, que depois, juntamente com outros reformadores, promoveram uma das maiores transformações no seio do cristianismo. Período este onde a igreja vivia mergulhada em pecados, e Martinho Lutero se levanta no meio da igreja católica e acaba realizando um grande movimento onde a palavra de Deus, a tradução da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, promoveu essa grande mudança na Europa, que se estendeu por todo o mundo, criando o movimento protestante. Então, levando em consideração o poder da palavra de Deus, que foi a arma, o instrumento que Deus usou para causar essa transformação no seio do cristianismo, é que eu gostaria de dar o nome nessa noite do sermão, a Bíblia, o livro mais influente da humanidade. O livro mais influente da humanidade. Eu fiquei com as pontas dos dedos coçando para pesquisar, quando eu estava elaborando esse sermão. Eu perguntei ao Google e também perguntei ao IA, que promovesse para mim, me mostrasse uma relação de livros que mais contribuíram para a mudança da humanidade. Uma relação de livro que mais influenciaram a história da humanidade. E foi uma lista muito grande. E eu fui vendo alguns livros e eu coloquei os principais aqui. E queria falar para vocês rapidamente. Segundo algumas pesquisas que eu fiz, um dos livros que mais já influenciou a humanidade foi O Príncipe, de Maquiavel. Um livro que é uma espécie de manual, de guia para todo político se eleger, chegar no poder e permanecer no poder. Livro esse que vai sugerir que você pode até, digamos assim, usar, de meios ilícitos, não levando em consideração a sua postura ética de honestidade, mas o que prevaleceria seria a questão da sua habilidade, o seu poder de domínio, aonde nesse livro cita frases do tipo: faça o bem de uma vez. Na verdade, faça o bem aos pouquinhos e o mal de uma vez. Livro esse que é muito vendido. Outro livro que eu pesquisei diz que um dos livros que mais influenciou a humanidade foi A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Um livro que ele hoje é a coqueluche no meio científico,
modificou o estudo da biologia, mas criou uma espécie de bolsão de ateísmo, porque é um livro que é contrário à criação de Deus. Apareceu também livros como o Discurso do Método, de René Descartes, o Manifesto Comunista, de Karl Marx, a República de Platão, a Riqueza das Nações, de Adam Smith, e, logicamente, não poderia faltar a Bíblia Sagrada. Então, muitos desses livros, eles contribuíram de uma maneira positiva, mas outros contribuíram de maneira negativa. Muitos desses livros são verdadeiros instrumentos de ateísmo, afrontas à palavra de Deus, às Sagradas Escrituras. Eu não vou citar aqui, mas existe um livro, deu até vontade de comprar agora, que diz que são os 10 livros que estragaram o mundo. Eu vou comprar para me ver. Então, boa parte desses livros, eu já vi os nomes, são livros que realmente são escritos por pessoas, ou são ateias, ou são pessoas que batem duramente naquilo que nós chamamos o sagrado. Então, nesta oportunidade, eu queria defender, eu queria afirmar que a Bíblia, ela é o livro mais influente da humanidade. É um livro que já transformou a vida de bilhões de pessoas, que levaram essas pessoas a reconhecerem os seus pecados e olharem para Jesus, a confessarem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. Então, olhando para esse livro, essa Bíblia, para esse livro tão espetacular, é que nós queremos defender nessa noite que a Bíblia é o livro mais influente da humanidade. O texto que nós acabamos de ler, Hebreus capítulo 4, verso de número 12, eu já disse, que está contido no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele foi um livro escrito, na verdade foi uma carta, não deixa de ser uma carta. Então, esse livro, essa carta aos Hebreus, ela foi escrita por alguém, algum suspeito que poderia ter sido Paulo, mas isso não é, digamos assim, uma unanimidade. Eu sei que a carta aos Hebreus, ela foi escrita para um povo que vivia em perseguição. Atenção, esse povo vivia em perseguição, eram crentes que tinham se convertido do judaísmo e que estavam sendo perseguidos agora pelo Império Romano e pelos judeus que não eram convertidos ao cristianismo. Esses irmãos, eles passavam por prisões, passavam por mortes, confisco dos seus bens. Eram pessoas que não faziam parte, digamos assim, de uma sociedade juntamente com os outros. Eram pessoas perseguidas. Muitos desses irmãos estavam querendo deixar de servir a Jesus, de retroceder na fé, para voltar para o judaísmo, para deixar de ser perseguido pelos romanos e deixar de ser perseguido pelos próprios judeus. Então, é nesse contexto que o escritor vai dizer a eles o seguinte: não, vocês não retrocedam, porque o Deus que vocês servem, que é Jesus Cristo, inclusive a carta aos Hebreus, o tema principal é a superioridade de Cristo. Então vocês estão servindo a Cristo, vocês estão servindo ao Senhor, vocês estão servindo ao Deus verdadeiro, e vocês não podem retroceder, vocês não podem abandonar esta palavra que vocês ouviram. É por isso que eu digo que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, é nesse contexto que o escritor, ele vai justamente falar esse versículo. E este versículo aqui, ele vai mostrar algumas razões pelas quais a Bíblia, ela é o livro mais influente da humanidade. Eu queria pedir a alguém, algum diácono que atendesse ali aquele senhor, por favor. Então, algumas razões
pelas quais a Bíblia ela é o livro mais influente da humanidade. Em primeiro lugar, a Bíblia é o livro mais influente da humanidade por causa que a palavra de Deus ela é viva. Ela é viva. O texto começa dizendo assim: porque a palavra de Deus é viva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a palavra de Deus, ela provém de um Deus que é vivo. Atenção, a palavra de Deus, ela é viva porque ela provém de um Deus que é vivo. A Bíblia, ela não nasceu do punho de um escritor humano, talentoso, cheio de argumento. Não, ela nasceu, foi pessoas que escreveram, mas inspiradas por Deus. A Bíblia, ela é viva, ela não é que nem os Anacletos de Confúcio, que é um livro que hoje só tem influência no meio de um pequeno grupo de pessoas. Não, a palavra de Deus, ela é viva porque ela procede de um Deus que é vivo. O mesmo livro de Hebreus, a mesma carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12, diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, e se afaste, atenção, do Deus vivo. Ela é viva porque ela jorra da fonte de vida, que jamais seca. Já disse alguém, um autor desconhecido, que a Bíblia é o único livro que você lê na companhia do seu autor. Já leu um livro, já? Já leu? Pensa aí num livro muito legal que você já leu. As Crônicas de Nárnia, pronto. Cadê C.S. Lewis? Está morto. Pensa aí no Manifesto Comunista. Pensa aí em qualquer outro livro qualquer. Você lê o livro em casa, você não sabe aonde é que anda o autor. A Bíblia é o único livro que você lê ela e o autor dela está aqui do seu lado. Que maravilha é esta realidade. Outra coisa importante sobre essa palavra viva, a palavra de Deus ela é viva porque ela também tem vida em si mesma. Ela tem vida em si mesma. A palavra de Deus ela é o sopro do próprio Deus. Não é uma coletânea de doutrinas e preceitos, como os outros livros que eu falei aqui na introdução. Não. Ela é uma palavra que tem vida em si. Já disse alguém também que a Bíblia não é um livro morto, é um livro muito vivo, é um livro poderoso, ela traz uma palavra poderosa. A Bíblia nos catuca, ela fere, ela corta, ela mata o pecado, ela infunde nos nossos corações a vida, aonde existem cadáveres mortos espiritualmente. No livro de Atos, narrando um discurso em Atos, capítulo 7, verso 37, no apedrejamento de Estevão, ele diz assim: foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. E este Moisés, que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, atenção, foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Ainda em 1 Pedro, capítulo 1 e verso 23, diz assim: porque vocês foram regenerados, não de uma semente corruptível, mas de semente incorruptível. Deixa eu ler novamente. Porque vocês foram regenerados, não de sementes corruptível, mas de sementes incorruptível, mediante a palavra de Deus, atenção, a qual vive e é permanente. Em 2 Timóteo, capítulo 2,
capítulo 4, verso 12, quando Paulo estava para morrer, tinha recebido uma sentença de morte, sabia que ia ser decapitado, que ninguém poderia fazer mais nada por ele. Aí o Paulo ele vai dizer assim: quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso, quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, traga também os livros, atenção, e especialmente os pergaminhos. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo disse: olha, quando vocês vierem de viagem, vocês tragam a minha capa, que é para mim me aquecer do frio, aqui nessa cadeia. Traga também os meus livros, que eu estou perto de morrer. Eu quero ler livros, eu sou nerd, eu quero ler livro, eu quero ocupar o meu tempo, mas principalmente, eu quero ler a palavra de Deus, porque essa palavra, ela é viva, ela é quem me sustenta, ela é quem me cura, ela é quem vai me dar todo o suporte necessário para me enfrentar o dia do meu martírio. Era o que o Paulo estava querendo dizer com isso, meus irmãos. Quando você lê o Velho Testamento, em 2 Reis, capítulo 22, você encontra a história do rei Josias, um moleque que chegou ao poder, e ele mandou, na época, Jerusalém tinha sido arrasada, o templo ainda estava em ruínas, e ele disse: eu quero que vocês façam uma espécie de reforma no templo, organize o templo da casa do Senhor. E diz que o sacerdote Ilquias, ele começou a fazer uma reforma, e achou a lei, achou a palavra de Deus, levou essa palavra ao rei Josias. Ele leu aquela palavra, ele rasgou a sua roupa em sinal de humilhação. Aquele homem percebeu, ao ler a palavra de Deus, que ele estava errado, que a nação de Israel estava errada, estava vivendo na idolatria, estava vivendo na feitiçaria, tinha dado as costas para Deus. Através dessa conversão, eu posso dizer, desse rei, esse homem fez uma grande mudança, reforma naquele país. Aquele povo deixou de adorar aos deuses pagãos, deixou a feitiçaria e passaram a fazer novas celebrações agora ao Deus verdadeiro. O que eu entendo com isso? Que a palavra de Deus, que é viva, promoveu essa grande mudança no coração daquele povo. Cada um de vocês, de nós que estamos aqui nessa noite, nós somos frutos de uma grande mudança, de uma grande transformação, de uma palavra que é viva e que é eficaz. A Bíblia é um livro vivo, ele não caduca, ele não muda, ele não contém erros. Continua sendo a nossa Constituição, o nosso código religioso que rege as nossas vidas para todo sempre. Esta é a primeira razão pela qual a Bíblia ela é o livro mais influente da humanidade, porque é um livro vivo, porque a palavra de Deus ela é viva. Segunda razão é porque a palavra de Deus ela é eficaz. O texto diz assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Sobre a palavra eficaz, sobre o termo eficaz, nós aprendemos aqui pelo menos 3 verdades. Primeiro, é que a palavra de Deus, ela produz resultados, gente. É por isso que ela é eficaz. Ela produz resultados. Ela transforma a vida, consola, ensina, corrige, converte, salva, fortalece e leva o homem ao caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Diferentemente dos livros humanos, que muitas vezes não conseguem chegar ao coração do homem, consegue chegar nos interesses dos homens, consegue chegar simplesmente ao sentimento dos homens, ao romantismo dos homens, mas não consegue chegar na alma, aonde transforma, aonde necessita de cura e necessita do milagre da salvação. A palavra de Deus, ela é eficaz, da mesma forma, gente. Não sei se vocês vão lembrar do que aconteceu lá em João, capítulo 11, verso 43, quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro,
ele dá uma ordem, a sua palavra, ele diz que Lázaro venha para fora, saia daquela caverna, saia daquela tumba, e ali Lázaro saiu, aquele defunto saiu. Então, da mesma forma, a palavra de Deus, ela continua sendo essa palavra poderosa. A palavra de Deus fala aos corações, e pessoas mortas sem Deus são ressuscitadas espiritualmente para a glória do Senhor. Ainda uma outra verdade sobre a palavra de Deus ser eficaz, é que a palavra de Deus, ela tem poder de cumprir tudo aquilo pela qual ela foi enviada. Ou seja, a palavra de Deus, ela realiza os propósitos de Deus. Ela não volta vazia. Desde o princípio foi dessa maneira. Alguém lembra de Gênesis, capítulo 1? Diante do fenômeno, do extraordinário acontecimento da criação, da terra, do universo. O que é que diz? Gênesis 1:3. Então o Senhor disse, ou seja, então o Senhor falou, que haja luz, e houve luz. Observe que aqui nós temos a manifestação poderosa da palavra de Deus. Dizia assim, que haja as estrelas, elas passavam a existir, que haja o firmamento. E a terceira razão, não é a terceira razão, mas a terceira verdade sobre a palavra de Deus sendo eficaz, é que essa palavra de Deus, ela é útil. O que é útil? Traz a ideia de que ela serve para um propósito. Eu gostei de um comentário que o escritor ele diz, que nós não precisamos, Wilton, tornar a palavra de Deus útil. Ela já é útil por natureza, ela já é útil por essência. É como disse o C.S. Lewis, alguns anos atrás, há alguns anos, que nós não precisamos defender a palavra de Deus. Ela é que nem um leão, que você pode soltar o leão, que o leão faz o seu serviço só. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, e nós não precisamos nos esforçar para dizer que a palavra de Deus, ela vai se tornar útil. Nós, os pregadores, o que nós podemos fazer em relação à palavra de Deus, talvez seja impedir que ela seja útil, desviando o seu conceito, desviando a sua interpretação. Então, para pregar uma palavra verdadeira, ela tem conteúdo, ela é útil. A palavra de Deus, ela transforma os corações, desfaz o engano, cura as feridas, destrói as mágoas e o pecado. Quantas pessoas já entraram na igreja só os bagaços, com as suas vidas arrasadas, com seu emocional destruído, frustrado depois de um relacionamento acabado, depois de um namoro acabado, depois de um casamento desfeito, depois de um luto, depois de uma ingratidão, depois de uma calúnia, depois de uma tragédia na família. Então, é esta palavra que tem o poder curador, sarador, transformador. Quantos já chegaram aqui, muitas vezes distanciados de Deus, com as vidas destruídas pelo pecado, e a palavra de Deus vai lá e transforma essas vidas para a glória do nosso Deus. Isaías 55, verso 11, diz assim: Deus diz, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Quantas mudanças, meus irmãos, a palavra de Deus tem causado em nossas vidas. Quantas verdades essa palavra trouxe e que confrontou concepções equivocadas, erradas, mundanas, até diabólicas, que muitas vezes a gente tinha sobre a nossa vida, sobre a sociedade, sobre a família, sobre uma vida de moral. Em terceiro lugar, a primeira razão pela qual a Bíblia
ela é o livro mais influente do mundo porque ela é viva. Segundo, porque ela é eficaz. Terceira, é porque essa palavra ela é cortante. O texto vai dizer, ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela é afiada. A palavra de Deus, ela não é uma simples espada de um gume, né? Essa expressão aqui, ela foi tirada das espadas da antiguidade, quando a espada, ela tinha 2 gumes, era que nem uma adaga, tinha era como se fosse amolada dos 2 lados, ou seja, o poder de corte, o poder de penetração, o poder de destruição, no sentido de se aprofundar, era muito maior. Então a palavra de Deus, ela é afiada, ela consegue chegar ao fundo do coração, ela chega na mente, ela revela o que está escondido nos nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas atitudes, muitas vezes de coisas que a gente nem sequer sabe interpretar. Essa espada, ela confronta o pecado, como também nos mostra que nós precisamos mudar, mas também essa mesma palavra, ela oferece direção e ela vai cortar tudo aquilo que pode nos afastar de Deus. No livro de Efésios, capítulo 6, verso 17, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, falando sobre a armadura de Deus, sobre uma vestimenta que o crente deve ter para servir ao Senhor. Ele vai dizer assim, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Que é a palavra de Deus. É essa palavra, gente, essa espada de 2 gumes, que corta, que não cega, que tem um corte certeiro, que é amolada na chara do Espírito Santo. Aí eu queria fazer uma pergunta difícil. O que é que precisa ser cortado dentro de você? Pense nisso. Eu sei que a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes, que ela é afiada. O que é que essa espada precisa cortar dentro de você? Pense aí agora. Em qual área da sua vida você está precisando de umas cutiladas do Senhor? O teólogo e pastor batista Iago Martins disse que ser cristão é ser ferido por Deus, é ser atravessado pela espada de Deus. O corte da palavra de Deus nos faz sangrar, corta, dói, porque corta o pecado e o mal. Ser cristão é carregar as cicatrizes, as marcas cortantes de Deus. Foi o que aconteceu com Lutero no século XVI. No ano de 1517, Lutero, lendo a palavra de Deus, ele se converte. E no dia 31 de outubro de 1517, ele pregou nas portas do castelo de Wittenberg as 95 teses. A palavra de Deus converteu o coração de Lutero, entrou no seu coração que nem uma faca, que nem um punhal, que nem uma espada de 2 gumes. E aquele homem, ele promoveu, junto com outros reformadores, uma grande reforma na Europa, que transformou o cristianismo e fez com que as igrejas voltassem a servir a Deus como de fato ele precisa, não que ele precisa, mas como Deus ele é. Foi naquele período que surgiram as primeiras igrejas protestantes, a luterana, aí depois veio a presbiteriana, a metodista, aí posteriormente a igreja presbiteriana, a batista, congregacional, e chegamos aonde chegamos até hoje. Mas foi através de uma reforma, aonde existia uma igreja corrupta, uma igreja desviada, e Lutero sai daquela igreja e volta aos princípios da palavra do Senhor. O profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, no capítulo 23, verso 29, diz: Deus diz, não é a minha palavra como fogo
diz o Senhor, como o martelo que esmiuça a pedra? Sim. A palavra de Deus é como fogo, que consome o que é impuro. Ela também é um martelo que quebra a dureza do coração, e ela esmiuça a pedra da resistência. Em quarto lugar, para a gente se caminhar aqui para o final, uma outra razão pela qual a Bíblia, ela é o livro mais influente da humanidade, é porque a palavra de Deus, ela é penetrante, gente. O versículo continua, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medula, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Um escritor por nome de Warren Wiersbe, ele afirma que a palavra de Deus, ela penetra tanto no nosso ser, a ponto de nos enxergar a nossa própria incredulidade no nosso coração. John Piper, um teólogo, ele, em seu artigo Penetrados pela Palavra, disse que a palavra de Deus, ela revela o nosso próprio eu, se nós somos ou não. É como se a palavra de Deus, ela servisse para cada um de nós como um teste de identidade. Se de fato nós somos ou não. Se nós somos espirituais ou somos naturais. Se somos nascidos de Deus ou então se estamos mortos espiritualmente. Os pensamentos e os propósitos do nosso coração são espirituais ou são apenas naturais? Então, falando em termos práticos, né, a palavra de Deus, ela penetra em nós mesmos, causando um efeito de revelar de fato se nós somos de Deus ou se não somos. Preste atenção. Quem vai dizer se nós somos convertidos ou não, se nós temos Deus ou não, se estamos perdidos ou não, se estamos vivendo no engano ou no caminho certo, é esta palavra. É só lê-la que a gente descobre quem de fato nós somos. Essa palavra, ela mexe com a gente. Quem aqui já morou na zona rural vai entender isso que eu vou dizer agora. Na zona rural a gente tomava muita água de pote. E a gente sempre tem muito cuidado que quando a gente vai colocar o copo dentro do pote, a gente não pode raspar perto do fundo, porque você vai toldar, vou usar aqui uma expressão bem nordestina, você vai toldar a água, você vai mexer o rapé que tem lá no fundo do pote. Então é assim a palavra, ela vai até no nosso rapé, ela vai lá no fundo do nosso coração e mexe, e nos revela de fato quem de fato nós somos. Quer saber de fato quem você é? Não vá para redes sociais não, vá para a Bíblia. Leia a palavra de Deus, sistematicamente, que você vai saber quem de fato você é. Se você ler a Bíblia, você vai saber mais de você do que você sabe dos outros. Nós estamos vivendo uma geração que a gente passa o dia todinho querendo saber como é a vida dos outros. Principalmente quem gosta das redes sociais. O cara passa a vida todinha, o dia todinho mexericando a vida dos outros. Se você quiser saber mais da sua vida, leia a Bíblia. Quantos de nós, né, muitas vezes nos esforçamos tanto para guardar coisas nos nossos corações, encobrir pecados, muitas vezes encobrir um caráter que eu tenho, um desvio comportamental, e que eu guardo debaixo de 7 chaves no meu coração. Eu não digo para ninguém. Aí quando você começa a ler a palavra de Deus, ela está aí. Você é isso aqui, você é isso aqui, você faz isso, você está passando por isso. E por último, a palavra de Deus, ela é o livro mais influente da humanidade, é porque essa palavra, ela é julgadora. No finalzinho diz assim, ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Essa expressão julgar significa emitir juízo.
A palavra de Deus, ela causa dentro do nosso coração um discernimento de pensamento e de atitude. Esta palavra, ela vai dizer se nós estamos certos ou se nós estamos errados. Essa palavra, ela vai determinar o nosso agir, se de fato nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus ou de acordo com as palavras desse mundo que nos cercam. Então, observe que os judaizantes, ou melhor, os crentes lá da região, lá onde estavam vivendo essa igreja, né, dispersos lá no Império Romano, o que se dizia era o seguinte: olha, vocês não deixem de servir a Jesus para voltar a cumprir os mandamentos do Velho Testamento, de Moisés, os ritos, né, da lei de Moisés, vocês não façam isso, vocês permaneçam firmes na palavra que aprendeu com os apóstolos, a palavra de Deus. Então, é esta palavra que julga, é esta palavra que diz o que é certo ou o que é errado na sua vida. Quer saber o que é certo e errado na sua vida? Venha para a palavra. Não é preciso você ler manual, códigos de leis, por aí não. Leia a Bíblia. Você sabe, você vai dizer. E tem mais. Eu espero que eu não me enrole aqui agora. Então, o que você deve ser aquilo que Deus determinou que você seja. Você não deve ser aquilo que o mundo diz que você deveria ser. Tratando aqui em miúde, quem deve determinar quem você deve ser, como você deve agir, é essa palavra aqui. Não é o mundo, não é os livros, não é o seu colega de escola, não é seu professor de universidade, não é aquele youtuber que vive muitas vezes colocando preceito, filosofias, não é esse padrão mundano, não é o padrão das novelas. Deus, ele tem um padrão de moralidade para cada um de nós. Na verdade, gente, nós devemos absorver o padrão de Deus de moralidade, e não o padrão de moralidade que é egoísta, que é interesseiro, que é mundano, que o mundo oferece. Deixa eu citar só um exemplo para você, uma ilustração para você entender a diferença. Olha só, eu tenho um carro, aí eu vou vender um carro, né? Aí eu vou vender meu carro, e esse meu carro eu estou vendendo a você, e eu estou vendendo por um preço justo. Aí alguém diz: não, mas parece que o seu carro foi batido. Realmente foi batido, mas eu mandei fazer um conserto, está legal. Esse seu carro, eu estou vendo que o seu carro, não, esse meu carro, ele tem tantos mil quilômetros que foi rodado, esse meu carro, algumas vezes já levei ele para a oficina, e eu vendi esse meu carro por um preço justo. Observe qual foi um padrão que eu usei. Eu usei um padrão de honestidade. Agora, eu poderia chegar e dizer assim: não, eu vou vender esse carro por um preço justo, mas eu quero ganhar, eu vou esconder, eu vou mandar levar para uma oficina, eu vou mandar o cara passar aqui uma mão de tinta para esconder esse negócio, tirar uma peça que está quebrada, colocar uma que pelo menos sirva por algum tempo só. Eu vou inventar umas coisas sobre esse carro, porque eu quero vender esse carro de qualquer maneira, porque o que vale é ser esperto. O mundo é dos espertos. Eu pergunto: qual foi o padrão que eu usei para vender esse carro? Foi um padrão do imundo ou foi um padrão estabelecido pela palavra de Deus para mim? O padrão que eu tenho de família é o padrão onde eu tenho uma mulher e a mulher tem só um homem? Ou é o padrão que eu tenho, que eu quero, que eu defendo de família? É aquele padrão das novelas, que uma mulher tem 2 maridos, o marido tem 2 mulheres e por aí vai. Qual é o padrão? Qual é o padrão que tem regido a humanidade hoje? Da mentira, da trapaça, do egocentrismo, da vaidade, do consumismo exacerbado, da pornografia, dos vícios,
da idolatria. Qual é o padrão? Então, a palavra de Deus, quando ela chega ao nosso coração, ela começa a colocar esse padrão de julgamento. João, capítulo 12, versículo 47, diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Atenção, a própria palavra que falei, essa julgará no último dia. Apontando também para um julgamento escatológico. Concluindo, gente, a Bíblia é o livro mais influente do mundo, porque ela é viva, ela vai emanar de um Deus vivo, ela é transformadora e poderosa, ela promove cura, perdão de pecado, salvação, ela é eficaz, ela é cortante, ela chega ao mais profundo do nosso ser, ela é penetrante, ela promove um discernimento no nosso coração e julga o padrão de ética e moral que nós devemos seguir e estabelecer. Que Deus abençoe, que cada um de nós possa amar essa palavra, que essa palavra seja o nosso código de direito, que essa Bíblia seja sempre mais importante do que o código de ética, do que o código penal, do que um código jurídico, do que um código de trânsito, do que qualquer outro tipo de código que gerencie, que promova o equilíbrio da humanidade. Na verdade, quando você olha todos esses códigos de direitos, você vai observar que muitos deles são baseados em princípios divinos, de justiça, de moral, de respeito. Observe, pode olhar, de verdade, de amor ao próximo, de respeito, de equidade. Que Deus nos abençoe.